Novo ensino médio. O que vai mudar? Eu vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Apenas as disciplinas matemática e português deverão ser obrigatórias durante todo o ensino médio. O notório saber é outro ponto de vista que foram mal interpretados. Aí, galera, você já conhece o novo ensino médio? A reforma do ensino médio entra na pauta do Ministério da Educação. Com toda a pompa, ela foi apresentada no início de março e agora vai à discussão. Mas a reforma tem muitos problemas. Na propaganda oficial, o governo fala que os estudantes terão opções. Eu vou ter liberdade de escolher entre 4 áreas de conhecimento para me aprofundar. Tudo de acordo com a minha vocação e com o que eu quero para minha vida. Pela proposta, apenas 2 matérias, matemática e português, serão obrigatórias. Mas é só isso que importa? Onde foram parar história, química, física, filosofia, artes e educação física? A TV FEPESP foi ouvir César Calegari, presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular. E Calegari foi categórico. E é uma lei que, no meu modo de entender, precisa ser revogada. Eu vou repetir isso várias vezes, quer dizer, acho que a nossa luta é pela revogação da lei do ensino médio. A reforma vai ser aprovada? Vai ser revogada? Vai depender de professores, administradores de escolas, estudantes e todos os interessados no futuro dos jovens. A Base Nacional Comum Curricular e a Lei do Ensino Médio têm tudo a ver. Mas será que as vozes dos professores e dos estudantes estão sendo ouvidas nesse processo? Audiências públicas estão sendo chamadas em todo o Brasil para a participação da população. E a educação brasileira é o tema do Sala de Professores de hoje. Celso Napolitano recebe César Calegari, presidente da Comissão de Elaboração da Base no CNE, e também Tadeu de Almeida, diretor da CONTEE. Pode entrar, a sala é sua. Olá, esse é mais um Sala de Professores, que é o programa da FEPESP. Sempre agradecendo a sua audiência, a sua participação, suas críticas e sugestões no fepesp.org.br. Estamos hoje tendo a honra e o prazer de receber aqui o professor César Calegari, que é sociólogo, membro do Conselho Nacional de Educação e presidente da Comissão de Elaboração da Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC. Tudo bem, César? Tudo bem, prazer estar aqui de novo. Prazer em recebê-lo aqui e muito obrigado por aceitar o nosso convite e nos prestigiar com a sua presença. Obrigado. E também José Tadeu Almeida, que é professor e diretor da CONTEE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino, companheiro nosso aqui do movimento sindical. Tudo bem, Tadeu? Tudo bem. Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Obrigado por estar aqui, participar dessa nossa conversa e nos ajudar em explorar o máximo possível do César aqui, dos conhecimentos dele, da participação dele no Conselho Nacional da Educação. Então, o assunto hoje é a questão da reforma do ensino médio e as propostas da Base Nacional, das Bases Nacionais Comuns Curriculares do ensino médio, que foram apresentadas e agora vão entrar em debate com audiências públicas e tal. Então, a primeira questão que eu queria colocar aqui é a sua observação sobre essa proposta de Base Nacional Comum Curricular do ensino médio. Então, a Base Nacional Comum Curricular, como todos sabem, ela está prevista, inclusive, em vários momentos da legislação e das normas brasileiras, né? Ela, inclusive, está prevista na própria Lei do Plano Nacional da Educação, que deu até prazo, né, para que o governo brasileiro pudesse se movimentar para aprontar. O ano passado, o Conselho Nacional da Educação acabou aprovando a base relacionada ao ensino fundamental e educação infantil. Lamentavelmente, né, a proposta de ensino médio não veio junta como proposta do Ministério da Educação, mas já foi aprovada a educação infantil e ensino fundamental com melhorias substantivas em relação àquilo que foi apresentado originalmente pelo MEC. Eu lembro que nós estivemos aqui juntos, né, conversando sobre isso, e nós conseguimos avanços bons, né, na área da educação infantil, particularmente. Acho que a proposta é uma proposta avançada e corresponde muito aos principais movimentos da educação infantil no Brasil. No ensino fundamental há problemas, né, mais pontuais, mas a nossa expectativa é que isso venha agora no processo de implementação ser discutido. A questão de 10 dias, né, foi um pouco mais do que isso, o MEC encaminhou
a proposta de ensino médio, que na realidade merece toda a nossa atenção, porque ela, a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio, ela é particularmente a forma de regulamentar a lei do ensino médio, que foi aprovada a partir de uma medida provisória do governo Temer, depois convertida em lei, e é uma lei que, no meu modo de entender, precisa ser revogada. Eu vou repetir isso várias vezes, quer dizer, acho que a nossa luta é pela revogação da lei do ensino médio. Ela é um verdadeiro atentado contra a integridade da educação brasileira em relação, inclusive, ao futuro da juventude no Brasil. Então, a Base Nacional e Lei do Ensino Médio tem tudo a ver. A proposta do Ministério da Educação chegou ao Conselho Nacional da Educação, né, agora no mês de abril, e nós estamos, então, agora procurando mobilizar, né, a comunidade educacional brasileira, professores, estudantes, especialistas e tal, para fazerem com que a sua voz, né, a voz desses professores e estudantes e tudo mais, se façam valer nesse processo. Nós temos que evitar que haja uma espécie de tratorada, né, que me parece que o governo está querendo. Então, estamos organizando essas audiências públicas em todo o Brasil e esperamos contar verdadeiramente com a participação de todos, né, para que a gente examine profundamente esse assunto da lei do ensino médio e faça as modificações e, no meu modo de entender, inclusive um movimento pela revogação da lei. Tadeu, nessa observação que essa análise que o César faz em relação à lei do ensino médio, qual é a tua avaliação sobre essa questão da lei e da base? Na verdade, as duas coisas se integram, né? Na medida em que tu tens uma lei de ensino médio, feita por medida provisória, sem um amplo processo de discussão, que estabelece um conjunto de mudanças que nós já debatemos aqui, inclusive em outra oportunidade, que são para a realidade desse país, inclusive, inexequíveis, que podem estabelecer uma estratificação social, uma diferenciação do ponto de vista de acesso e de qualidade de ensino muito diferenciada, e que toda a lei está baseada, ela se refere às bases nacionais curriculares do ensino médio, né? Se tu tem eu perguntaria até para o César, né? É este o momento de nós discutirmos esse processo num momento de absoluta crise institucional? Acho que a sua pergunta é ótima. Nós não podemos fechar, nós temos que abrir, né? E para que haja essa abertura de discussão, nós temos que participar, né? Porque a vontade do Ministério da Educação, declarada pelo atual ministro Rocieli da Silva, é aprovar isso rapidinho, né? Então, na medida em que nós abrimos para um debate mais forte, que eu acho que é importante, né? Eu lutei muito dentro do Conselho Nacional de Educação para que houvesse esse período aí de audiências públicas, recepção de documentos e tudo mais. E nós esperamos que nisso não seja para validar uma proposta, mas seja para criar uma cunha impedindo, inclusive, que isso seja aprovado em afogadilho como se pretende, né? Um dos maiores problemas trazidos pela proposta de base nacional, que aliás está na raiz da lei do ensino médio, todos nós sabemos, quando se fala de base nacional comum curricular, sempre falamos isso, é uma expressão de direitos e objetivos de aprendizagem. Assim está na lei. Então a base, sempre quando foi pensada em vários momentos, é a ideia de uma base para a equidade, de tal forma que, considerando uma enunciação dos direitos de aprendizagem, todas as crianças e jovens, né, em todos os momentos da educação básica, tenham as mesmas oportunidades e os mesmos direitos. Então, quando você fala de uma base de direitos, mas é uma base de deveres também, do Estado, da sociedade, de todos nós, né, em relação à educação dos jovens. A proposta da lei do ensino médio e da base do ensino médio agora, já começa a mesquinhar, a pequenar o ensino médio brasileiro, porque diz o seguinte: os direitos de aprendizagem contidos numa base nacional têm que ficar limitados a apenas 1.800 horas, que corresponde mais ou menos a 60% apenas do esforço geral, né, dos 3 anos do ensino médio. Ora, isso é um processo de apequenar a educação brasileira, apequenar os direitos, né? Então esse é o primeiro ponto grave que está contido, e agora, ao recebermos a proposta da base, isso fica muito nítido, né? Quer dizer, apenas
uma enunciação de direitos de aprendizagem para 1.800 horas. Segundo ponto grave, que vai reduzindo cada vez mais esses direitos e essas possibilidades. Fala-se apenas que português e matemática são as disciplinas ou os componentes curriculares obrigatórios, mas não tudo, né? Inclusive você vai verificar apenas para 60% da base, não é todo para o ensino médio inteiro, mas induzindo uma forma equivocada de pensar de que apenas português e matemática são os componentes importantes. Eles são importantes, mas não são só eles, todos os demais, filosofia, sociologia, história, geografia, química, física e biologia, artes, educação física, inglês, espanhol, quer dizer, todos esses componentes são igualmente importantes e precisam ser estampados como direitos de aprendizagem do jovem brasileiro. Então, esse é um outro problema que a proposta que foi apresentada para o MEC traz. E o terceiro aspecto que mostra essa visão reducionista do atual governo brasileiro é que nada se fala a respeito dos chamados 5 itinerários formativos, que a propaganda governamental fala o tempo inteiro, que o jovem agora aprova a lei do ensino médio porque tem 5 alternativas. Isso não é verdade, porque quando você verifica, inclusive, o organograma da proposta do MEC, essas 5 itinerários estão completamente vazios, não há qualquer referência a isso. E quando você trata disso, quer dizer, você não coloca nenhuma indicação a respeito de quais são os direitos da juventude, você está dizendo que, portanto, nada vale, quer dizer, uma parte do currículo que fica sem valer, já indicando que vestibulares, Enem, não vão pegar essa parte importante do currículo, que ficariam os itinerários formativos. Eu sempre defendi que, mesmo levando em consideração a oferta de opções, que são os itinerários formativos, você tem que ter base para eles também, dizer quais são os direitos, os deveres, quer dizer, aquilo que pode ser, que a sociedade pode cobrar, né, em matéria de educação. Então, você verifica com tudo isso que é uma visão reducionista, né, em termos de direitos educacionais, no meu modo de entender, uma proposta absolutamente incompleta, para dizer o mínimo, né, e que precisa... Nós precisamos, no fundo, ouvir, né, a voz do Brasil, que compreenda exatamente essas lacunas, esses desafios, e verificar que tipo de luta nós temos que empreender para que uma reforma do ensino médio possa, de fato, corresponder, antes de mais nada, aos interesses do Brasil e aos interesses da juventude brasileira. Para nós participarmos e podemos entender todo esse mecanismo de tramitação desse tipo de proposta e da implementação dela. Então, como é que isso funciona? Foi apresentado a proposta de base nacional comum curricular do ensino médio para o Conselho Nacional da Educação. Aí há agora um debate que se pretende ser público, com audiências públicas pelo Brasil inteiro, que deve começar agora em maio e terminar por volta do final de agosto. Exato. Aí depois volta para o Conselho Nacional da Educação. Diz um pouco para a gente como é que é essa tramitação dessa proposta e depois a implementação. O percurso é esse mesmo, que você acabou de descrever, quer dizer, isso agora está na mão de um órgão de Estado, que é o Conselho Nacional da Educação. É um colegiado, né? E depende, como qualquer colegiado, uma Câmara Federal, deputados, assembleias e tudo mais, nós somos 24 conselheiros. Só uma parte aí. Esses 24 conselheiros são nomeados pelo Presidente da República. A partir de um conjunto de indicações de várias entidades brasileiras na área da educação. E que quando o Temer assumiu depois do golpe parlamentar, ele fez algumas modificações e não respeitou algumas indicações, é isso? Ele desfez todas as indicações e as nomeações já feitas pela ex-presidente Dilma, né? Ele, então, trouxe para dentro do Conselho uma série de pessoas alinhadas ao próprio governo. Então, isso quer dizer o seguinte: hoje, majoritariamente, o Conselho Nacional da Educação, ele é pró-governo, né? Pró-governo e pró-mantenedores do ensino privado. Vários representantes de mantenedores do ensino privado. A presença de mantenedores da educação privada superior, ela cresceu violentamente, né? O tempo passou rapidamente, porque a conversa está muito boa, etc. As suas informações são muito importantes, a análise também é muito importante. A gente vai fazer um intervalo aqui para voltar logo em seguida. Fique com a gente, por favor. Até já. O que é greve? Greve é o último recurso que temos quando nos empurram contra a parede.
quando não querem negociar, quando há abuso, quando querem nos explorar. E por que estamos em estado de greve? Porque os donos da escola na educação básica se recusaram a negociar, porque querem trocar nossa convenção coletiva, os seus direitos, pela reforma trabalhista. E isso não é pouco. Eles querem acabar com a sua garantia semestral de salários, querem acabar com o seu recesso, querem tirar as bolsas de estudo de seus filhos, querem aumentar a duração das aulas, sem pagar mais por isso. Querem fatiar suas férias, querem acabar com a multa na homologação, querem contratar temporários para dar aula no seu lugar. Sua escola pode ser boa, mas os donos de escola querem acabar com isso. O sindicato foi negociar, o sindicato fez propostas, o seu sindicato fez assembleia e os donos de escola desistiram de negociar, abandonaram a negociação e disseram um dane-se para você, para nossa convenção. O que será dos nossos direitos agora? Vai depender de nós, da nossa mobilização. Venha ao sindicato, fale com seus colegas na escola, use preto em protesto. E pare quando for chamado. O estado de greve é em legítima defesa. Vamos defender o que é nosso. Pois bem, estamos de volta ao Sala de Professores, que é o programa da FEPESP, hoje com a participação de César Calegari, que é membro do Conselho Nacional de Educação, e o professor José Tadeu, que é diretor da CONTE, Confederação dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Então, no bloco anterior, você estava colocando sobre o percurso, né, que vai permear aí a questão da aprovação e da implementação das bases, da Base Nacional Comum Curricular para o ensino médio. E aí eu volto àquela questão que o Tadeu tinha colocado no início, eu pediria para vocês, inclusive, baterem uma bola sobre isso. Nós estamos num período de renovação política. Período eleitoral. Você mesmo agora, na conversa que nós tivemos no intervalo, você estava dizendo que dos 27 secretários estaduais de educação, apenas 11 permaneceram no processo de desincompatibilização para participar de eleições. O próprio ministro se desincompatibilizou, deixando no lugar o que era secretário da Educação Básica. Bom, neste período todo, há condições políticas de discutir a Base Nacional Comum Curricular? Tadeu e Calegari, por favor, tem uma conversada sobre isso? Então, eu acho que o período é extremamente ruim, né, para discutir assuntos dessa relevância, dessa importância, que exigiria muito mais serenidade e legitimidade, né? Mas há um cronograma que está em curso, né? E eu acho que a partir do momento que nós, no Conselho Nacional de Educação, abrimos, né, um conjunto de possibilidades de participação, até no que diz respeito ao tempo necessário para que essa discussão possa acontecer em todo o Brasil e possa amadurecer, é fundamental que as vozes dos diferentes setores da sociedade se façam ouvir. Porque senão passa o trator. Passa o trator e de repente a gente tem uma norma brasileira regulamentando a lei do ensino médio, definindo uma base nacional comum curricular do ensino médio, que não corresponda nem a interesse de professores nem de alunos. Então é um processo delicado, tratar dessas questões, mas a minha visão é que, até para dizer o seguinte, olha, o nosso cronograma tem que ser, vamos voltar a discutir o ano que vem, tem muito mais coisa, criar substância, né, uma espécie de um caldeirão que fermente, mas que seja um caldeirão formado, né, pelas vontades, pela visão de quem interessa para a educação brasileira, que são os professores e são os estudantes. Até porque, Celso, pelo ritmo que a gente vê que esse governo busca implementar ações do seu interesse, que não são, eu diria, absolutamente distante dos interesses do conjunto dos militantes, trabalhadores, intelectuais na área da educação, né, o perigo é esse. Se não houver esse processo de pressão, né, nós temos ainda até o final do ano. Esse governo ele não trabalha com, bom, quem vai vencer as próximas eleições? Ele certamente não vai respeitar ou não respeitar aquilo que a população definia a partir do seu voto como projeto de país para o futuro, né, mesmo porque ele não precisou de voto para estar lá, né? Então, se nós corrermos esse é um risco.
A questão da legitimidade do momento que nós estamos vivendo. Um outro é um risco até mesmo institucional, porque nós teremos outros secretários de educação a partir do ano que vem. Em alguns estados, a maioria dos conselhos estaduais de educação são indicações dos seus secretários, outros são mais democráticos, outros menos democráticos, outros conselhos, ou seja, outro conjunto de atores que de fato terão que implementar uma eventual mudança como essa. Então fazer isso agora, né, sem ouvir esses futuros gestores, atores que são responsáveis pela implementação efetiva, seriam absolutamente sem devido respeito a esse tempo político pelo qual vive o país. E um dos temas que eu penso que será muito discutido nas próximas eleições é a questão da educação. Então precisa ver qual é o projeto de educação que os candidatos a presidente vão apresentar, os candidatos a governador, etc. E que serão escolhidos pela população através do voto. Isso é importante dizer. A população, as organizações representativas dos professores, dos estudantes, da sociedade, também vão se posicionar sobre isso. Quais são os melhores projetos de educação que os candidatos vão apresentar? Inclusive os piores projetos. Quer dizer, eu volto a dizer, eu acredito que essa proposta de reforma do ensino médio encaminhada pelo atual governo brasileiro, ela é nefasta para a educação brasileira. Então, eu acho que no processo de discussão, eu gostaria... A possibilidade de um candidato ou alguns candidatos defenderem a revogação. A revogação. E é por isso que você está propondo. Eu acho que deve-se fazer a revogação, acho que é uma bandeira importante nesse segmento do ensino médio, porque há muitas ameaças. Veja que, por exemplo, que vai ganhando contorno de nitidez. A proposta do governo apresentada sobre Base Nacional Comum do Ensino Médio dilui praticamente todas as disciplinas, os componentes curriculares. E você sabe, já conversamos até sobre isso aqui. Eu sou daqueles que acham que o sistema educacional brasileiro é muito fragmentado, muito disciplinar. Nós temos que fazer um processo mais interdisciplinar, integrativo e tudo mais. Mas, como base nacional, você não pode diluir. Porque se você for buscar, naquele chamo de competências, onde é que estão os conhecimentos necessários na área de química, de física, de biologia, de sociologia, de filosofia, não há nada. Quer dizer, não há nenhuma garantia de que esses componentes, inclusive a parte teórico-conceitual, seja de fato tratada e assegurada para o jovem brasileiro, o que é fundamental para que eles possam pensar. Você não pensa com pedacinhos, você pensa com substância conceitual, teórico, metodológica, que deve ser assegurada nas referências de componentes. Eu não posso discutir com o jovem em relação ao que é sintético, o que é natural, se eu não discutir uma parte fundamental da física, que é o conceito de matéria. Então, e daí vai. Ao verificar a proposta do Ministério, você percebe que nenhuma fora um pouquinho em português e matemática, tudo é diluído e nada é assegurado, o que é fundamental. E nesse sentido, Canegar, se tu me permite, assim como tu disse, ele limita muito, mas tudo pode. Tudo pode. Tudo pode. Inclusive fazer nada. Inclusive não fazer nada. Ou inclusive fazer o pior. E num país dessa dimensão, com essas diferenças regionais que nós temos, com propostas políticas dos gestores públicos que nós temos, nós, limitado, ou podendo fazer tudo, ou podendo fazer nada, do ponto de vista da educação nacional, nós vamos perder a coluna vertebral. Exato. Agora, Tadeu, tudo isso, esse governo gosta de golpear, Quer dizer, a questão de golpe não é são vários, E dentro nós temos até acompanhado isso. A lei do ensino médio traz várias armadilhas, entre elas uma das mais graves é a ideia da educação à distância, quer dizer, transformar o ensino médio em educação à distância. A lei do ensino médio, que foi aprovada por esse governo, permite que 100% do ensino médio seja à distância, 100%. E dá mais, quer dizer, dá um conjunto de balizas para que, olha, a padaria da esquina aqui pode se interessar para fazer ensino médio. Mas os grandes interessados no ensino médio público brasileiro são as grandes instituições privadas,
de educação superior, que nos últimos anos, você sabe, montaram um extraordinário aparato tecnológico para a educação à distância, a educação de 1,99, e que chegaram um pouco no teto, né, por conta de limitações de fiéis, renda dos próprios estudantes, e agora querem entrar no ensino médio. Então, esse pessoal está esfregando as mãos, porque a lei do ensino médio, uma vez que seja regulamentada pela Base Nacional Comum Curricular, permite tudo. Vocês viram as manchetes pouco tempo atrás nos jornais. Agora querem regulamentar lá no Conselho Nacional de Educação que 40% do ensino médio seja à distância. Então, como é que ficou essa história, uma vez que o ministro que saiu declarou publicamente que ele iria vetar qualquer iniciativa nesse sentido? Como é que está essa discussão agora com a modificação, com a mudança do ministro dentro do Conselho Nacional de Educação? Ainda está forte ou foi colocado na gaveta, está no arquivo? Bom, primeiro que a declaração do ex-ministro Mendonça Filho não foi correta, né? Não foi honesta, porque ele foi o autor da lei do ensino médio. Tá. Ele sancionou a lei do ensino médio. Então dizer que não é comigo, né, a gente conhece essa conversa, é com ele. Ele tem interesse. Né? Ele sancionou essa lei que permite que hoje 100% do ensino médio seja à distância. Então pretende-se lá no Conselho fazer essa regulamentação específica através de uma alteração nas diretrizes curriculares do ensino médio. Coisa que a gente tem procurado criar uma espécie de barragem para que isso passe como uma espécie de via rápida. A educação à distância no ensino médio é um outro atentado gravíssimo contra a escola brasileira e, sobretudo, o atentado principal é contra o direito do jovem brasileiro de se desenvolver com eles próprios, que é o direito à convivência. A escola ela deve ser preservada como um território não apenas presencial, mas um território de relações sociais reais, onde aspectos relacionados a diferenças, respeito à diversidade, construção de laços de solidariedade, trabalhar em grupo, quer dizer, aprender sobre as questões políticas do país e tudo mais, é na escola, com professores que isso realiza. Não é atrás de uma tela de computador num quarto escuro. Agora, nesse caso, os interesses são interesses nitidamente empresariais, primeiro ponto, sim. E também interesses de muitos secretários de educação, muitos lugares do país, que sem dinheiro, muitos sem vontade política de fazer o trabalho que tem que fazer, sem professores, sem equipamentos e tudo mais, pretendem comprar pacotes de educação à distância para construir um simulacro de oferta de educação, né, que jamais será uma educação, pelo contrário, vai acabar aprofundando, né, as desigualdades sociais e educacionais do nosso país, com demissão em massa de professores, que isso poderá levar, descaracterização da escola e maior isolamento da juventude brasileira, que precisa estar cada vez mais unida, cada vez mais trabalhando para o futuro do país. Pois bem, então existe aí uma premência da participação de toda a comunidade, envolvendo a comunidade educacional, os pais, os responsáveis, os alunos, em termos de se engajarem nessa discussão. Então, gostaria que você colocasse agora que o portal, novamente, que o portal já estará aberto, né? Isso. Qual é o portal, de que maneira se pode participar, que é só através de, ou por meio de organizações ou de sindicatos, etc., ou pelas pessoas físicas também, e de que maneira isso pode ser feito. Lembrando que a audiência pública em São Paulo será no dia 8 de junho. Então, 8 de junho é o dia da audiência pública em São Paulo. Ainda será definido o local que nós divulgaremos, etc. Mas como cidadão comum, os pais, os responsáveis, toda a comunidade pode participar desse processo. Muito bem, bom, nós temos um portal que é CNE, BNCC, CNE, Conselho Nacional de Educação, BNCC. Tudo junto. Tudo junto. .mec.gov.br, né? Então esse é o portal do Conselho Nacional de Educação.
E ele já está aberto e vai receber contribuições, seja de instituições, associações, sindicatos, enfim, como também de pessoas, né, a partir dos seus... As pessoas podem participar. Podem e devem participar. Diretamente. E sempre lembrando que Base Nacional Comum Curricular e Ensino Médio, ele diz respeito não apenas às escolas públicas, mas às escolas particulares também, a professores do ensino público e do ensino privado. Então, é necessário que todos participem, né? Mesmo quando a sua participação seja a expressão melhor da sua crítica a esse processo. Nós esperamos essa ajuda. Obrigado a você, principalmente, pela sua audiência, pela sua participação, críticas, sugestões, fepesp.org.br. Até o próximo Sala de Professores. Muito obrigado.